Para tudo agora, galera. A gente vai entrar numa história não muito comum pra gente ver em Tensei, né? A história onde o Rimuru morreu. É, isso mesmo que você ouviu. Ele não forjou a própria morte nem nada. Dessa vez ele morreu, só que foi na viagem no tempo da Chloe. E não é uma morte só, é uma morte constante. São várias histórias do passado, porque o Rimuru normalmente não conseguia se tornar tão forte a ponto de que ele fosse forte o suficiente, né, pra encarar o Império de frente e acabava morrendo. Então, bora conferir essa parada aí? Vem comigo, prepara tudo, a pipoquinha e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente já tá carecão de saber que o Rimuru é um dos maiores personagens em questão de crescimento de poder. Não tem nem como negar isso, pô. Tão mais careca do que o Saitama de saber essa parada. Mas existe ainda uma história no passado de que o Rimuru foi derrubado, cara. Uma vez não, mais do que uma, foram repetidas vezes, ele estava constantemente sendo derrubado nas viagens no tempo da Chloe. Outra coisa também que a gente tá carecão de saber nisso tudo aqui é que você nunca esquece o seu like brabo aqui no vídeo pra fortalecer a gente, né, mano? Tu que é fã de Tensei jamais vai deixar de lado uma parada dessas, pô. Então capricha nesse like brabo pra ajudar a gente, ó, firme e forte sempre, para ter mais reconhecimento, o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente vai dar a voz pros slimes, pô. Cê é louco? Tamo junto demais, hein, galera? Valeu! Depois do final da batalha contra o Império, o Rimuru resolveu fazer uma reunião lá em Tempest e o Leon resolveu se juntar ao Rimuru nessa reunião aí para saber o que realmente aconteceu com a Cronoa e com a Chloe, já que ela era amiga de infância inclusive do Leon Chromio e ambos foram pegos aí na ocorrência acidental de uma distorção dimensional e levados para esse mundo. Depois que todo mundo se reuniu lá em Tempest, junto com a Renata também chegou a Luminous que vieram, né, depois para saber, a Chloe começou a contar o que aconteceu nas suas aventuras do passado, até com a Renata. Depois que foi pulando de repente no tempo pro passado. Tudo começou se desencadeando aparentemente por causa da morte da Renata. A Luminous não conseguiu reviver a Renata usando o feitiço de ressurreição. Isso acabou por fazer a gente conhecer um pouco mais da infância da Renata também, que antes de vir para esse mundo do Isekai, ela tinha uma vida normal em outro mundo. Ainda assim não era uma vida muito boa, porque o pai da Hinata era um viciado em jogos de azar. Eventualmente ele acabou acumulando uma dívida enorme e apostando corridas de cavalos, né? E a Hinata era uma criança que fez com que ela decidisse crescer com uma angústia dentro dela e despejar toda a sua raiva, acabando matando o próprio pai. A mãe da Hinata então sofreu um colapso emocional gigantesco quando testemunhou esse assassinato aí pelas mãos da sua própria filha, fazendo com que a Hinata planejasse inclusive matar a mãe também, e assim ela acabou se tornando órfã na vida passada. Então, cara, antes disso tudo acontecer, ela foi levada por um forte vendaval para um outro mundo quando tinha apenas 15 anos de idade. Mas depois de passar por essas evidentes coisas aí, a cabeça da Hinata acabou escutando a voz da Chloe. Agora a gente já voltando para dentro da história de Tempest, né? O que fez com que ela tentasse ir na direção da Chloe, porque se ela não fosse, ela seria engolida pelo completo vazio do inconsciente dela. Então tinha ali um mínimo de uma esperança. Quando ela atingiu a voz, a Renata acabou se fundindo com a Chloe. O que aconteceu foi que a alma da Renata ficou presa dentro do corpo da Chloe. Com isso, as duas acabaram viajando para o passado juntos. Em suma, essa terra que elas foram era a Terra Sagrada, ou pelo menos aonde deveria ser a Terra Sagrada no futuro. A Renata e a Chloe viajaram através do tempo para uma era antiga antes mesmo da nação de Rubérios nascer. Foi dito que Rúminas ainda mudaria a nação de, sei lá, 2000 anos pra frente a partir disso daí. Então não ia ter nada acontecendo no momento. Isso era por causa da skill de viagem no tempo da Chloe, que, cara, se a gente se ligar um pouquinho, essa não foi inclusive a primeira vez que a Chloe viajou pro passado, não. Na verdade, ela já foi várias vezes para tentar salvar o Rimuru da morte no final das contas. E a Hinata, ouvindo isso, se sentia muito desconfortável, né? Vendo toda essa história da Chloe do passado, tudo que ela assumiu da humanidade e, pô, ela falou mesmo que um ser humano não teria uma capacidade suficiente para aguentar vivenciar essas mesmas coisas diversas vezes repetidamente. A Chloe então liberou um pouquinho das viagens do passado para ela, tipo as memórias de 2000 anos que ela tinha do passado, né? Do que ela vivenciou. E isso realmente deixou a Hinata muito chocada. Parecia que assim, essa habilidade da Chloe era alguma coisa vivenciada com o tempo, mas tinha que ter alguma coisa para se desencadear. A gente disse parecia porque a Chloe sabia muito bem
do que se tratava, né? Ela sabia que ela não conseguia ativar isso conscientemente, e no máximo ela poderia se lembrar de alguns eventos do passado. No entanto, isso por si só não é uma coisa que dá pra gente subestimar. Esse passado que ela lembra era relativo a próprias experiências da Chloe. É como o tempo estava saltando continuamente, a sua versão do passado incluía eventos no futuro linear da linha do tempo que está acontecendo agora em Tensei. No entanto, ela não conseguia se lembrar de todas as memórias com clareza, tinha aqueles flashbackzinhos. As memórias humanas podiam ser muito ambíguas às vezes para poder, né, ficarem lá no subconsciente no geral. Pode-se dizer que, não sendo capaz de lembrar o que aconteceu exatamente em algumas horas, ela também tinha alguma certa vantagem com relação a isso. Especialmente quando ela tinha mais de 2.000 anos de memória, porque, cara, convenhamos, se a gente, não lembra das coisas, tipo, que tem, sei lá, 20 anos atrás, sacou? Imagina uma pessoa que tem 2.000 anos de memória. Cara, não dá pra lembrar de tudo, né, mano? Então, era muito difícil resolver esses problemas, mas a Chloe começou a resumir as principais memórias da linha do tempo anterior que ela tinha, que era basicamente depois da visita dos espíritos que o Rimuru salvou as crianças. Ele usou o movimento espacial lá para retornar à Federação de Tempeste. Só que nesse meio tempo aí, cara, no momento em que ele abriu o portal para voltar para Tempeste, ele não encontrou com a Hinata. E nos outros mundos, eles estavam prestes a invadir Tempeste, recebendo uma surra adequada e sendo enviada uma mensagem às nações ao redor da Grande Floresta de Juro, que Tempeste, a Federação Total de Tempeste, era uma força a ser considerada grandíssima, porque o Rimuru voltou e conseguiu defender Tempeste. Sabendo quão perigoso era o Rimuru, nenhuma nação se atreveu a se mover de forma imprudente contra Tempeste. No entanto, uma vez que o reino de Falmouth permaneceu intacto, eles começaram a aumentar as suas reservas militares, enquanto observava a nação do Rimuru de perto ali, sem fazer nenhum movimento para atacar eles. Agora, entre os 10 Lordes Demônios também, a gente sabia que havia apenas rumores, né, de que o relacionamento do Rimuru com o Grão-Mestre da Associação de Liberdade, Yuki, se tornou cada vez mais próximo, o que permitiu ele começar a se comunicar através das nações, né, com outras nações. Porém, devido à interferência do reino de Falmouth, nós temos aí um grande problema. Mesmo assim, o Rimuru desistiu e tentou fazer muitas coisas diferentes. A Escola das Crianças, por exemplo, era uma delas. Permanecendo na escola construída pela Federação de Tempeste, a Chloe e as crianças estudaram ao lado de outras crianças monstros, como estava acontecendo nessa linha do tempo. Só que as coisas rapidamente começaram a piorar. As nações ocidentais, a pedido do Conselho, formaram uma força de combate liderada pela Hinata para invadir a Federação de Tempeste completamente. E de acordo com a Chloe, nessa linha do tempo, o duelo da Hinata e do Rimuru terminou empatado. Ninguém ganhou nada ali. Foi devido, logicamente, ao envolvimento das crianças, especialmente a Chloe, que a Hinata resolveu parar a luta, e a Hinata disse que iria observar um pouco mais de perto e fez as pazes com o Rimuru. Só que na época, a Hinata provavelmente achou que as coisas todas era algo estranho, então ela começou a investigar sozinha o que estava acontecendo. A investigação dela revelou que o reino de Falmouth era quem estava por trás de tudo isso, e foi quando ela decidiu acreditar no Rimuru e se juntar a ele. E a partir disso, 5 anos se passaram depois. O Rimuru, então, nunca se tornou o Lorde Demônio, porque se a gente se lembra bem do que aconteceu no anime, ele se tornou o Lorde Demônio, logicamente, depois de conseguir fazer aquela evolução de todas as almas e derrotar todo o Império, né, de Falmouth ali, para poder reviver todas as pessoas de Tempeste. Todo mundo que tinha morrido na guerra antes dele voltar, porque a Hinata atrasou ele. Então, ele viveu como um governante nessa época da Floresta de Juro, que levou a mesma vida diária, agitada de antes que ele tinha. Só que, depois de fazer as pazes com a Hinata, ele estabeleceu relações muito fortes com Rubérios também. Porque, cara, por alguma razão, a Rúminas também ficou de olho no Rimuru e a paz foi mantida no geral. Ele acabou crescendo o seu império, né? Se tornou muito mais forte do que era. Então, logicamente, ele se tornou um grande amigo da Milin, que ocasionalmente apareceu para brincar um pouco também. No entanto, essa paz não durou por muito tempo. O dia fatídico chegou, no qual o Império começou a sua invasão. E nesse dia aí, cara, a Chloe se apaixonou pelo Rimuru nessa época. E ela mesmo quis ser egoísta e disse pro Rimuru não ir pro campo de batalha, porque o Império era poderoso pra caramba e tinha armas aterrorizantes. Não dava pra imaginar que o Rimuru fosse ganhar uma batalha. Mas o Rimuru, do mesmo jeito, a gente sabe como é que ele é amigável, ele sorriu e falou pra ela não se preocupar e deixar com ele ali, né? Na verdade, ele também estava com medo, mas ainda assim deu, né, uma de bravura ali, né? O cara brabão, a gente sabe como é que ele é. E, cara, foi pra lá. Deu a máscara, inclusive, pra Chloe, aquela máscara que tá rodando na linha do tempo direto aí, que é a mesma, inclusive, usada pelo próprio Rimuru na história de hoje, inicial do anime.
e que foi dada pela Shizu, só que esse aí era um evento que aconteceria no futuro. Mas ao mesmo tempo já tinha acontecido no passado, então era um ciclo de repetição aí que estava acontecendo, cara. A partir dessa ida para a batalha, o Rimuru nunca mais voltou da batalha final. A Federação de Tempeste caiu. Isso ocorreu porque o Veldora tinha ressuscitado repentinamente, e enfurecido, o Veldora fez chover o caos por toda parte. Como resultado, o exército do Império foi completamente dizimado, cara. Mas, ainda assim, ele destruiu toda a Federação, não teve tempo. Depois disso, Rumines e Hinata e Chloe lutavam junto contra o Veldora, temendo que a sociedade humana fosse destruída se ele não fosse combatido. Mas antes que eles pudessem terminar sua batalha com o Veldora, a Hinata foi assassinada por algum indivíduo desconhecido. A Chloe viu um flash de luz perfurando o peito da Hinata, o que ativou a sua habilidade, e aí ela foi enviada de volta no tempo, mas ela não conseguia se lembrar do que aconteceu depois disso daí. Mesmo que as suas experiências fossem ligeiramente diferentes a cada vez, o ciclo da Chloe sempre se repetia dessa forma, independentemente do que acontecesse. A chave para isso foi a morte da Hinata, e foi o mesmo dessa vez, o que quer dizer que toda vez que a Hinata morresse, ela desencadeava a habilidade da Chloe. Mas dessa vez foi algo muito especial. Normalmente o Rimuru já estaria morto antes da Chloe saltar para o passado. Ela nunca viu a Chloe saltar antes do Rimuru morrer. Então o Rimuru sempre morria de alguma forma desconhecida. Até agora, porque agora o Rimuru estava bem dessa vez quando a Chloe saltou. A Hinata também tinha visto isso, então talvez eles pudessem esperar um resultado completamente diferente pela primeira vez, cara. Na verdade, muitas coisas mudaram em comparação com a última vez do salto da Chloe. Então, se ela voltasse para o período de tempo, o Rimuru ainda estaria lá. Ninguém iria morrer dessa vez, e dava para encontrar quem matou o Rimuru e a Hinata também, exatamente como a Chloe tinha dito que ela ia fazer. Mas em comparação com a última linha do tempo, toda a situação tinha melhorado. Ou seja, o futuro estava cheio de esperança, ou pelo menos esse era o pensamento da Hinata sobre o futuro. Devido a elas estarem um pouco perdidas sobre o que poderia acontecer agora, a Hinata e a Chloe decidiram primeiro visitar um dos poucos conhecidos delas que elas tinham em comum, que estava realmente vivo nessa época, a Ruminus Valentine. Ou seja, a Chloe foi para lá para dar o aviso da Ruminus de que o Veldora ia atacar em pouco tempo. Faltava exatamente 2 semanas especificamente para rolar um ataque ofensivo nessa região. A Ruminus podia com certeza dizer que a Chloe estava mentindo, analisando a frequência cardíaca dela e tal, mas que a Chloe pudesse, se a Chloe pudesse estar mentindo, ela intimava aqueles soldados orgulhosos como se eles fossem simplesmente nada, portanto não tinha um motivo para ela ser uma mentirosa. No final das contas, a Ruminus evacuou aquilo e decidiu abandonar toda a decisão e confiar nela, né? Em vez disso, ela permitiu que a Chloe ficasse até no castelo junto com ela, e mais tarde veio o Veldora. Ruminus então lutou bravamente, enquanto a Chloe queria se juntar com Ruminus na batalha, e ela foi parada pela Hinata. Com a aprovação da Ruminus, a Chloe começou a contar a ela sobre si mesma. Isso é, claramente falando durante toda a história com a própria Hinata. A Chloe disse que a Ruminus seria a heroína escolhida para esse mundo, e era ativada por 2000 anos depois disso. Mais tarde também teria um slime chamado Rimuru, que seria o mais poderoso de todos. E depois de ir para o campo de batalha, aquele slime nunca mais voltaria, então o Veldora seria liberado por completo. Ela também disse para Ruminus que fez amizade com a Hinata, mas aquela Hinata seria morta por um indivíduo desconhecido. Nem a Chloe nem a Hinata sabiam quem matou ela e o Rimuru. Mesmo que elas não pudessem dar os detalhes particulares sobre isso aí, ela revelou as informações sobre as circunstâncias das suas mortes e muito mais. Então, basicamente, para se esconder agora, seria o ideal a mudança de nome da Chloe, já que as pessoas como Leon Cromwell saberiam quem ela é. Foi assim então que a Hinata sugeriu ela mudar o nome para Cronoa, porque tinha a ver com o deus do tempo Cronos também, e mudava, né, junto com Chloe, o nome da Chloe. Então, depois de separar da Ruminus os seus homens, a Chloe usou ativamente a identidade de herói escolhido. Assim como ela se declarou também, o tempo começou a passar. Passaram-se quase 300 anos antes do salto no tempo, quando o Veldora foi selado, né? Tendo vivido por um longo período de tempo, assim como antes já tinha acontecido, a Chloe aprendeu a separação absoluta e a prisão infinita. A Hinata, com a sua habilidade única de matemático também, apoiou a Chloe enquanto estava dentro do seu próprio corpo. Isso era quase como o Rimuru e o Grande Sábio ali trabalhando continuamente juntos, sacou? Era basicamente isso. Tanto que o Grande Sábio, no final das contas, se tornou a Ciel, que poderia criar um corpo para fora do Rimuru. A Hinata, então, cuida da parte mental da coisa toda ali, e como isso correspondia ao cronograma, a Chloe casualmente declarou que ia selar o Veldora naquele momento.
Assim, talvez o ciclo interminável da Chloe pudesse terminar aqui também. O tempo da Chloe estava chegando ao fim, cara. Esse ponto entre o passado e o presente estavam se aproximando. Em breve, o Leon apareceria na história, que a Hinata conhecia de fato, já que se pensava que o Leon e a Chloe vieram para o mundo juntos, e isso causaria uma situação especial onde duas pessoas iguais existiriam na mesma época, no mesmo tempo. Se fosse para tomar uma teoria do multiverso como verdade, a ideia de que novos universos, incluindo mundos paralelos, surgiriam um depois do outro, então talvez, se tivesse, por exemplo, duas Chloes ao mesmo tempo, fosse alguma coisa talvez plausível. Mas isso, logicamente, a gente está falando de mundos paralelos. Então, se existisse só um mundo, aí não ia rolar, tá ligado? A habilidade única da Chloe de viagem no tempo foi um caso anormal, na medida que a noção de múltiplos mundos não deveriam ser surpreendentemente existentes. Em qualquer caso, ainda era difícil de acreditar para Hinata tudo isso acontecendo. Era mais lógico pensar que o mundo estava sendo refeito, ou então que muitas versões de si mesma existiam em muitos mundos diferentes. Os esforços da Hinata e da Chloe não teriam sentido nenhum em grande escala dessas coisas. Se tinha um mundo que seria salvo, então tinha um outro que ia permanecer do jeito que estava, simplesmente ia acabar. A Hinata achou essa ideia muito difícil de aceitar, né? Foi por isso que ela decidiu encerrar o ciclo interminável da Chloe e salvar esse mundo que ela estava. Não importa se ela tivesse que se sacrificar para fazer isso. No entanto, também tinha-se um problema. O fato de que a Chloe acabou de dizer, ao que parecia, a teoria estava completamente correta. Realmente existia apenas um mundo, e isso não permitia a existência de um paradoxo nesse mundo aí. Ou seja, não dava para existir duas Chloes ou duas Hinatas no mesmo lugar. Não só isso era totalmente verdade. O caso aqui é que não permita a existência de um paradoxo. Isso apenas impede um colapso geral do mundo. Se houvesse algo forte o suficiente como a criação da própria máscara que tá com o Rimuru, então nem mesmo o paradoxo podia destruir ela. Em vez disso, apenas distorceria toda a sua existência. Caso contrário, não tinha uma explicação, uma existência da máscara peculiar. Embora então todos aliviados ali pelo raciocínio da Hinata parecer sólido, o pensamento de que aconteceria algo diferente mergulhou no coração da Hinata na escuridão mais uma vez. Ela sabia que o que aconteceria a seguir era inteiramente baseado na sorte. O seu destino cairia nas mãos de uma outra pessoa. A Hinata de repente se lembrou de ter dado o nome para Cronoa. No momento em que ela deu esse nome, né, a Chloe no caso, isso roubou da Hinata uma habilidade. E finalmente ela percebeu que a Cronoa poderia ser algo realmente semelhante a um monstro. Era basicamente uma nova personalidade criada dentro do corpo da Chloe. Mas quando tudo isso passou, a Chloe iria desaparecer e ser convocada de volta ao tempo normal dela no futuro. E quando isso acontecesse, a Chloe já tinha dito pra Hinata o que ela teria que fazer nesse mundo. Ou seja, a Chloe foi convocada, desapareceu dali e a Hinata foi quem foi ao Castelo do Leão pra salvar a Shizue, mano. E dar a máscara pra Shizue. Enquanto isso, sem aguentar o poder da Cronoa, ela pediu pra Luminas pra fazer o quê? Selar a Hinata junto com a Cronoa no caixão. E no futuro a Hinata seria convocada novamente. E aí, seguimos da onde estamos com o Rimuru ainda vivo. Por quê? Agora voltando lá para a reunião que o Rimuru estava tendo, depois de contar essas coisas, o Rimuru pensou no todo o passado dele que ele foi morto. Porque basicamente ele morreu porque ele não se tornou um Lorde Demônio. Na verdade, ele era muito fraco, por isso acabou ele sendo derrotado pelo Império. Mas agora a história tá um pouco diferente, né? Já que lá ele se tornou um Lorde Demônio e também se tornou um Senhor do Tempo. Então ele já tá num nível mais poderoso, um nível mais acima ainda do que ele tava lá. Ainda assim, logicamente, era bom ele ficar de olho ali, ficar em alerta caso acontecesse alguma coisa, né, à frente, que pudesse afetar diretamente essa história. Mas o outro detalhe é que se a Cronoa assumisse o corpo da Chloe no passado, provavelmente ela destruiria tudo, porque existiam dois seres naquela época que eram capazes de fazer isso. O Veldora e a Cronoa, que tinham um poder absurdo. Inclusive rolou a guerra no passado também, no mundo da Cronoa, e esse mundo entrou em fúria total, cara. Só que de repente o Rimuru chegou pra salvar a Cronoa de volta. O negócio é que, como ele recuperou da sua morte, como ele reviveu, é um fato interessante. Quando ele reviveu, né, ele viu que Tempest tinha sido morto. E aí foi quando o Rimuru evoluiu para um Lorde Demônio de alguma forma e despertou o seu poder, que podia rivalizar com a Cronoa. O que deduziu que ele voltou à vida naquele momento no passado foi, na verdade, o grande sábio que evoluiu para o Rafael. Ele evoluindo para Rafael de alguma forma, o Rafael tratou de reviver o Rimuru novamente e pegar as almas de toda a Tempest para evoluir o Rimuru para um Lorde Demônio verdadeiro agora, né? Todos os companheiros dele tinham perecido e agora, mano, ele tinha que evoluir.
Na verdade, quem salvou o Rimuru de ser morto no final da história toda não foi ele mesmo, foi a Chloe e a Hinata, mudando totalmente o passado que já tinha acontecido várias vezes para chegar no momento da história que a gente tá agora, na qual o Rimuru conseguiu evoluir para um Lorde Demônio verdadeiro. Antes de tudo acontecer, a Chloe e a Hinata não voltaram no tempo relativamente, então, no caso, elas já tinham voltado, né, por causa do ciclo todo que aconteceu. Mas na história atual, tudo se resume ao Rimuru ter conseguido sobreviver com base no passado que elas conseguiram mudar. E olha que tiveram que fazer isso várias vezes para de fato chegar no momento que elas chegaram. Valeu demais então, seu fãzaço, muito obrigado, não esquece daquele likezão. Se você quiser ainda mais histórias como essa aqui no canal, cara, capricha nesse like aí e olha, não esquece, se inscreve aqui no canal com o sininho ativado que eu vou estar com certeza trazendo pra você mais histórias ainda como essa daqui, beleza? Mas pra isso você tem que lembrar que tem que estar com o sininho ativado aí, porque só assim você recebe a notificação e sabe quando eu vou trazer o próximo vídeo de resumão, a próxima história top pra você acompanhar. Obrigado demais, galera, de coração por toda essa força que vocês dão aqui no canal. Tamo junto sempre. Beijo e até a próxima. Valeu!